Bom, vamos continuar com esse assunto agora com a presença do advogado Francisco Antônio Fragata Júnior, especialista em direito das relações de consumo. Então, Francisco, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Boa noite. Os detalhes ainda não foram anunciados oficialmente, embora já se conheça boa parte deles. Primeiro é que só recebe quem tem ação na Justiça. E são pelo menos 1 milhão de ações que estavam hoje na Justiça reclamando as perdas desses planos, é isso? É mais ou menos isso, né? Boa noite a todos. Na verdade, tem um viés diferente. São dois tipos de ações, as ações coletivas e as ações individuais. Esse acordo foi feito com as ações coletivas. E ainda assim, pode não envolver todas as pessoas que estão nessas ações. As ações individuais terão que ser tratadas à parte. Provavelmente, os bancos estenderão esse acordo para as ações individuais para aqueles que aceitarem e resolverão imediatamente, né, a sua demanda, senão terão que brigar aí por algum tempo. Quer dizer que o acordo foi de quem tinha ação coletiva, que estava sendo representado nessa mediação que foi feita pela Advocacia Geral da União, até esses aí vão receber exatamente o que foi acordado. O senhor está dizendo que há uma possibilidade dos bancos ampliarem o acordo para os que têm ações individuais, mas eles podem dizer não também para esse acordo. Provavelmente, se não houver alguma coisa nesse ajuste, no acordo não tem como haver nenhuma disposição sobre isso, mas pode ter ajustado junto com a Advocacia, né, a Geral da União, que esses acordos devam ser estendidos. Mas, em princípio, o banco não teria nenhum motivo para não fazê-lo, né? Fica muito mais prático. Um acordo sempre é um bom resultado. Então, Francisco, eu me lembro do começo da negociação, os órgãos de defesa do consumidor estavam calculando em 30 bilhões as perdas dos consumidores, dos correntistas. Agora o acordo é de 10 bilhões, tá? Tem uma frase na Justiça, antes um acordo ruim do que uma boa demanda, não é isso? Com certeza. Bom, eu não sei se os correntistas concordam, mas imagino que sim, houve um acordo. Esse valor, o senhor acha que atende ao tamanho das perdas? Porque há uma diferença gritante entre 30 e 10 bilhões. Verdade. A notícia que se tem ouvido por aí é que o acordo deve cobrir aproximadamente 50% do que é pleiteado pelos correntistas. Levando-se em consideração, vamos dizer que cada um abriu mão de metade. Uma ação que não estava decidida, eu acho que é um acordo razoável. Um acordo sempre dá aquela sensação de gosto amargo para quem assina, porque acha que perdeu alguma coisa. Mas isso vale para os dois, né? No final a gente acaba Vale para os dois, porque os bancos estavam reclamando que o Estado deveria oferecer uma contrapartida para que eles arcassem com os custos desse ressarcimento. E a Procuradoria disse que não tem nenhum custo para o Estado. Porque a gente não pode esquecer que os bancos cumpriram a lei da época, né? Eles obedeceram o que tinha na lei. Se a lei era inconstitucional ou algo do gênero, né, provavelmente eles teriam direito de mover uma ação de regresso, ou seja, se voltar contra a União para repetir ou receber o que pagaram. Então eles abriram mão disso também e eu acho que ficou tudo bem. Agora, o fato de não incluir quem não tem ação judicial, porque uma prerrogativa é se não tem ação judicial não vai receber. Mas os bancos sabem quem tinha poupança naquela época, isso está tudo registrado. Claro. Não seria mais justo estender esse benefício a todos os CPFs que tinham uma conta bancária ali, que tinha uma poupança naquela época? Eu sou um deles, eu não ouvi ação. Então eu acho que seria interessante, né? Mas não é algo que o banco está obrigado a fazer. Afinal de contas, essas pessoas nunca reclamaram. Em princípio, acharam que deram uma contribuição de alguma forma para a estabilização monetária, que não aconteceu, né? Ao abrir mão de algum resultado. E a gente não pode esquecer também que os bancos arcaram com um pouco desse custo à época, porque os devedores também pagaram menos. Os índices de atualização que foram alterados para quem tinha poupança, por exemplo, também foi alterado para quem devia para o sistema financeiro de habitação. Então o banco também teve uma contrapartida negativa naquela época. Por isso que o senhor disse que o acordo tem gosto amargo para ambos os lados, acho que para todo mundo, né? Mas o senhor acha que é amargo, na sua opinião de advogado, que acompanha esse assunto e esse setor muito, muito próximo? Veja, é muito difícil para um banco abrir mão de dinheiro, né? A qualquer pessoa, um banco especialmente que vive exatamente de intermediar, né, dinheiro, captação de recursos e empréstimos para terceiros. Então eu não acho que eles gostaram muito da ideia, mas eu acho que não havia muita solução. O Poder Judiciário estava tendendo, né, a achar que os correntistas tinham razão, ele teria que achar uma solução. Essa solução foi maior, mais barata para o banco, com certeza, do que seria se ele perdesse todas as ações, mas poderia também ganhar alguma coisa, né? Algumas ações podiam ser procedentes, havia milhões de ações, como foi bem lembrado, né? Dos quais algumas até eu acabei tomando parte de algum jeito. Bom, calcula-se 1 milhão de ações, que agora, evidentemente, deixam de existir porque houve um acordo. Se for homologado pelo Supremo Tribunal, precisa passar pelo Supremo. Qual é o impacto disso na Justiça? Levando-se em conta também que alguém pode começar a reclamar novamente agora
que em algum momento nós temos, a justiça brasileira é pródiga em oferecer recursos de todo tipo. Aliás, parte da lentidão da justiça, os especialistas dizem que decorre disso, né? Bom, a primeira parte da pergunta, tirar 1 milhão de ações hoje na justiça brasileira, que está, eu vou usar uma expressão grosseira, está entupida de ações. Eu já ouvi essa expressão de um juiz, por isso que eu estou repetindo. Mas, enfim, isso é positivo, esse lado é bom. Chegasse um acordo razoável, porque as ações todas estão paralisadas por determinação do Supremo, então nada está andando. Né? Estão todas paradas, elas estão lá, contam o número, está lá no sistema, o sistema roda lá uma base de dados com 1 milhão de ações ativas que ao longo dos meses, porque isso não terminará imediatamente, tem que ser homologado uma por uma, né? Ao longo dos meses elas vão eliminar, vão acabar. Isso dá um ganho de passivo, né, no Poder Judiciário? Dá, mas não é um reflexo muito imediato, porque desse 1 milhão de ações, se 1.000 tem andamento por mês, é muito. Estão todas paralisadas até a decisão, que está aí há algum tempo esperando chegar aqui a esse acordo. E se a gente correr o risco de mais gente entrar com recursos, questionando um ou outro ponto, ou o correntista que, por exemplo, não entrou com uma ação lá, agora veio esse benefício para quem entrou com uma ação, dizendo, mas eu era um correntista, também fui prejudicado. Esse tipo de coisa tem chance de prosperar se o Supremo homologar um acordo como esse? É muito pouco provável, porque as ações já prescreveram nesta altura. Quem não entrou, não entra mais. Já houve prescrição. A prescrição já correu faz de algum tempo já. Né? De todo modo, né, sempre pode ter alguém que entra, né? Direito de petição é sagrado e está garantido na Constituição. E um juiz que aceita também pode acontecer, porque nós temos milhares de juízes e as teses proliferam. E é isso também que dá essa grande insegurança jurídica, as inúmeras decisões contraditórias nas instâncias inferiores e que nós não conseguimos, infelizmente, ainda unificar. Pegando isso como exemplo, na sua opinião, hoje o consumidor, o senhor considera o consumidor assistido pela justiça quando vai reclamar? Levando-se em conta que isso está há quantos anos já na justiça, essas reclamações? Mais de 20 anos, 20 né? anos. Bom, essa é uma exceção no geral. Essas ações, elas são do início do Código de Defesa do Consumidor, que é da década de 90, né? E de regra, né? Eu acho que sim, eu acho que a maioria das vezes o Código de Defesa do Consumidor, a criação do Juizado de Pequenas Causas em 88, né, isso ajudou muito, né, a que o consumidor tivesse os seus pleitos satisfeitos. E muita coisa hoje se resolve nas empresas, porque as empresas sabem que provavelmente, se isso for a juízo, lá as coisas serão diferentes. Então eu imagino que apenas a questão do dano moral é uma questão que ainda é pendente e complicada no direito brasileiro, o resto está bastante acomodado e bastante satisfatório aos consumidores. Mas os prazos para que haja uma sentença, uma decisão judicial de um reclamante que está apontando um equívoco contra ele pelo menos acredita dessa forma, o prazo é hoje de quanto tempo? Bom, varia de estado para estado. Eu trabalho em todos os estados brasileiros, então eu posso dizer isso com certeza. Tem estados do Nordeste que resolvem isso em segunda instância, numa ação civil. Porque tem as ações de pequenas causas que são mais rápidas, mais demoradas, que a gente chama de ações cíveis, né? E resolvem em menos de 6 meses na segunda instância, já aí em tempo igual em primeira. Então, em menos de 1 ano, já tendo a satisfação. Uma nova legislação processual, que entrou em vigor ano passado, também permite que você mais rapidamente receba algumas coisas, né? Receba os valores antecipadamente, né? Em uma sentença de primeira instância, ajuda que você já possa cobrar antes que seja julgado, pelo menos fique depositado em juízo, o que obriga a outra parte, eventualmente, a tentar um acordo, porque o dinheiro já está indisponibilizado mesmo. Então, há uma tendência de celeridade, temos que acreditar nisso, pelo menos, né? Eu acredito. Mas porque há estados que demoram quanto? O senhor disse um caso... olha, eu vou dar um caso trabalhista que aconteceu recentemente, ontem, eu soube disso, né? Uma audiência que começou agora e vai ter uma segunda audiência marcada para... Nós estamos em novembro, para outubro de 2018. Ainda não se fez nada no processo. Então, é a segunda audiência? A segunda audiência ainda, quer dizer, a primeira audiência, as pessoas, tem acordo? Não tem acordo. Então, logo obrigado. Volta em outubro de 2018 para a gente ouvir as testemunhas e dar a sentença. Aí, para o empregado, isso é pior do que para um poupador. Seguramente. Certo. Aliás não esse é um tema interessante para você um dia vamos abordar aqui. Eu fiquei assustado. Se isso é só audiência de instrução do processo? 2 anos para marcar. É difícil, né? Doutor, obrigado pela gentileza da entrevista. Obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Rapidamente, só me diga uma coisa. Vai ter privilégio no sentido não, alguém vai ter precedência para receber esse recurso? Pessoas com idade avançada? Possivelmente, né? Porque se manda bom senso, é isso? Na verdade, a ideia deles é pagar rapidamente para convencer a aderir ao acordo, porque senão a pessoa pode ficar lá, não concordar com o acordo e receber mais muito lá para frente. Quanto mais rápido receber, melhor. Mas isso é uma cláusula que podia estar colocada no acordo, eu não sei dizer. Mas há uma preferência legal, né? Os mais idosos têm preferência no acompanhamento processual. O que também faz sentido, que é justo, né? Tá certo? Doutor Francisco, obrigado pela gentileza aqui. Comparecer ao cenário econômico.